Sempre que estamos passando por um momento marcante, seja um ano, um aniversário ou um fato de outro tipo que divide a história, sentimos como que uma voz interior a clamar por reflexão. Esses fatos podem ser de diversos tipos, pois quando eles são muito marcantes, nós sentimos que a vida será diferente a partir dali. Nesse ponto, lembrar, trazer à memória e sustentar essa memória é algo que mede forças com a tendência natural que temos de esquecer, a tendência de deixar passar, algo que é muito comum com o passar do tempo. O tempo passa, as coisas passam. Como tudo o que acontece quando as mudanças no mundo ao nosso redor alteram o nosso foco de atenção e nos fazem perder a conexão com o que antes era tão presente. Aos poucos, nós sentimos como que a escorregar de nossas mãos, sentimos a mão soltar daquilo que antes parecia tão seguro, tão indispensável, tão inseparável de nós. Nesse momento de reflexão entre o passado e o futuro, é costume prometer não esquecer, prometer não abandonar, não deixar para trás aquilo que a memória aponta como importante. Muitos carregam fardos de memórias, recusam seguir e deixá-las. O passado como que as agarra, mas na verdade são elas que se prendem ao passado. É uma questão humana, do adulto humano. E por que não? Não é no passado que está a nossa história? Aliás, a memória não é apenas um fator da mente humana. Ela é mesmo um valor. Esquecer é considerado um delito, um pecado, uma falta. Não é por acaso que somos muitas vezes chamados a lembrar, a trazer à memória. Esquecer o que alguém fez por você, esquecer o quanto o outro está apegado a você e como que, balançando os ombros, jogar fora estas relações como se nada representassem, como se fossem uma carga sem valor qualquer, é algo assustador de se imaginar, quanto mais de se presenciar. Por milênios, a memória permaneceu inquestionável como uma virtude humana. Até que Nietzsche, o filósofo Nietzsche, a colocou sob suspeita. O que ele propôs é algo que nos remete ao substrato, ao fundamento, aquilo que está por trás da nossa capacidade de transmitir memória, de transmitir cultura, a nossa própria linguagem. E a crítica de Nietzsche envolve a construção de uma memória social que funda a cultura. Além dessa memória natural, existe essa memória artificial, aquela que é plantada no sistema educacional, no sistema midiático, que é institucionalizada, é oficial, mas ela não isenta a outra memória, a memória natural, de ser portadora de uma cobrança. E ambas são portadoras de cobranças que são capazes de fazer adoecer. Nietzsche cita a criança que, como um animal, não tem noção de seu tempo histórico. Ainda não tem as preocupações dos adultos e brinca entre o passado e o futuro numa feliz cegueira, ele diz. Ela vive o seu presente, sem ser perturbada em sua brincadeira, até que ela cresce. Aí o seu sossego lhe é tirado, lhe é roubado, e ela precisa ser arrancada do esquecimento e precisa se lembrar. Nesse instante,
A lembrança cai sobre ela como um peso que exige promessa. Aí está o ponto de interseção entre Nietzsche e Kierkegaard, no qual focaremos, e essa interseção está na crítica que ambos fazem à promessa. Para Nietzsche, é na atitude da promessa que começa o problema do homem. Ele se sente pressionado a prometer. Prometer que fará o que as normas exigem. Não somente por uma questão de norma, mas uma questão de cultura. Ele terá de atender às expectativas. Ele tem de prometer para ser bem visto e depois será cobrado para cumprir. Se ele não o fizer, sofrerá as consequências das sanções sociais. A promessa, nesse caso, conforme Nietzsche coloca, se dá por causa da memória. O modo como a vida social se consolidou cria necessidades, cria expectativas que as pessoas precisam assumir. Não é aceitável não prometer, mesmo que de modo velado, indireto, em frases como preciso melhorar nisso, preciso cuidar mais disso, ou de modo direto mesmo, como de agora em diante vou, ou a partir de hoje, né? No próximo ano vocês verão como vou mudar. Coisas desse tipo. Mas, diferentemente de outros pensadores, Nietzsche não enxerga nessa formação da memória que cria a necessidade da promessa um projeto social, ideológico, mas ele vê ali uma construção circunstancial, onde as necessidades exigiram comprometimento com o passado e com o futuro. O passado exige esse futuro. A memória exige a promessa. Quando se questiona a memória, quando se questiona o seu conteúdo, automaticamente se questiona também a necessidade da promessa. Agora, embora o filósofo Kierkegaard seja enfático em sua crítica à promessa, ele faz essa crítica por outro caminho, por outra razão. O problema não está nessa pressão da memória que adoece a humanidade, mas para Kierkegaard, o problema da promessa está no próprio caráter do prometer. Para esclarecer sua posição, ele cita uma parábola de Cristo. Havia um homem que tinha 2 filhos. O pai dirigiu-se ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Mas ele respondeu: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E o pai, dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Então ele conclui com uma pergunta: Qual dos 2 realizou a vontade do pai? O que disse sim, Senhor, mas não foi? Ou o que disse não quero, mas foi? Então, o filósofo faz as suas considerações. Ele diz que o irmão que diz sim não é apresentado nessa parábola como um mentiroso, mas como alguém que se tornou um mentiroso porque não cumpriu a promessa. E ainda mais porque fez essa promessa de um modo muito zeloso. Se ele não tivesse prometido, ele não teria mentido. A questão que o filósofo levanta é que, ao prometermos, nos enganamos primeiro. Temos a sensação de estarmos fazendo algo bom, como se já tivéssemos começado a fazer o que ainda não fizemos. É como se o prometer fosse já a primeira parte do cumprimento, como se a promessa fosse algo que já merece algum elogio. Kierkegaard ainda esclarece que o caminho a ser percorrido para resolver o problema do que não prometeu fazer, mas se arrependeu, é menor do que o caminho daquele que prometeu e não cumpriu. Porque aquele que não cumpriu
vai custar a perceber o mal em que se colocou. Ele é iludido pela impressão de já estar cumprindo, mesmo não tendo feito nada ainda. Rousseau escreveu que os que mais demoram a prometer são aqueles que mais rigorosamente cumprem o que prometem. É a partir dessa ideia aí, mas não exatamente, que Kierkegaard diz que a eternidade desconfia das decisões apressadas, das promessas repentinas. Qualquer pessoa pressionada pelo modo comum de agir se sente no dever de responder imediatamente. E aí você pode agora pensar em como as pessoas se sentem na obrigação compulsiva de responder instantaneamente a uma mensagem nas redes sociais. Mas Kierkegaard coloca que a eternidade não só está atenta à banalidade dessas respostas impensadas, ou não pensadas de modo suficiente, como principalmente está atenta àquilo que se fará após esse momento que espontaneamente as pessoas são levadas a responder sem pensarem direito. A questão que a eternidade agora foca é: e depois de ter pensado melhor? O que então será feito? É aí que o momento e a eternidade devem se ajustar. É aí que a eternidade espera pelo ajuste. Porque muitas pessoas estão andando para trás, achando que estão indo para frente só porque prometeram ir. Diferentemente de Rousseau, Kierkegaard diz que as pessoas realmente sérias não perdem tempo com promessas. Elas fazem o que deve ser feito. E aqui deve ficar muito claro que não há nenhum tipo de elogio ao filho da parábola que disse não. O que disse não provavelmente logo se sentiu acusado por dizer não. E o que disse sim se sentiu consolado por ter dito sim. Por isso ele tem mais dificuldade de perceber seu erro, de se arrepender. Prometer e não cumprir torna a força mais fraca. E justo por estar mais fraca, acha que precisa prometer de novo. E precisa prometer algo ainda mais ousado para compensar a falha anterior. E aí vai descer ainda mais profundamente na decepção. Deus nunca exigiu promessas. Até porque as promessas não são nada além de armadilhas. É preciso ação. E para agir, não é preciso prometer. Em Kierkegaard, a promessa deve ser evitada não porque ela pode ser resultado de uma memória corrompida que a exige, mas porque ela não faz sentido, exceto como um mal. Ao ser humano não cabe prometer, cabe fazer. A promessa é perda de tempo e simula estar ganhando tempo. Se aquilo que pressiona você a fazer promessa pode não ser digno dessa aparente autoridade, e se prometer é um mal desnecessário em si, o seu respeito ao passado, aos fatos e às pessoas que merecem a sua memória não exige promessa. Livre-se deste peso e apenas faça o que precisa ser feito.